O futebol é mais do que um esporte. É uma linguagem universal, capaz de unir povos, provocar lágrimas de alegria e também lágrimas de raiva. Ao longo de mais de um século, dentro dos gramados, não foram apenas jogadas geniais e gols memoráveis que ficaram marcados na memória coletiva. Não. Algumas das páginas mais discutidas da história do futebol foram escritas com tinta de polêmica e até de escândalos. Hoje, vamos embarcar em uma jornada pelas maiores polêmicas do futebol, lances controversos, bastidores sombrios, decisões que mudaram o rumo de Copas do Mundo e campeonatos nacionais. E prepare-se, algumas histórias vão te surpreender, outras vão reacender debates que parecem nunca morrer. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo e vem comigo, porque agora você vai conhecer as maiores polêmicas da história do futebol. A mão de Deus. Era o dia 22 de julho de 1986, Estádio Azteca, México, quartas de final da Copa do Mundo. Argentina e Inglaterra se enfrentavam em um duelo carregado de tensão. Apenas 4 anos antes, os dois países haviam se enfrentado em um campo bem mais sombrio, a Guerra das Malvinas. Naquele jogo, cada bola dividida parecia ter um peso simbólico, cada ataque um grito de revanche, e no segundo tempo, Diego Armando Maradona entrou para a eternidade, com um gesto tão genial quanto ilegal. Aos 6 minutos da etapa final, Maradona dribla 2 ingleses e toca para Jorge Valdano. A bola é interceptada, mas volta para o camisa 10 argentino, que corre em direção ao gol. O goleiro Bert Schilter sai para interceptar. Maradona salta, estica o braço e, de maneira quase imperceptível para o árbitro, toca na bola com a mão esquerda. O estádio explode, gol validado. Os ingleses correm para reclamar, mas em vão. Minutos depois, Maradona faria outro gol, considerado um dos gols mais belos da história das Copas, driblando metade do time adversário. Mas foi o primeiro gol, um pouco com a cabeça de Maradona e um pouco com a mão de Deus, que entrou para a história como um dos lances mais polêmicos de todos os tempos. O gol que não foi. Agora voltamos no tempo, para a final da Copa de 1966, entre Inglaterra e Alemanha. O jogo estava empatado em 2-2, já na prorrogação, quando Geoff Hurt chutou forte. A bola bateu no travessão e quicou na linha. Ou teria cruzado a linha? Eis a grande questão. Sem tecnologia na época, o árbitro consultou o bandeirinha soviético Tofik Bakharamov, que sinalizou o gol. A decisão inflamou a torcida inglesa, que empurrou o time para mais um gol e o título mundial inédito. Por décadas, as imagens foram analisadas em câmera lenta e até hoje não há consenso absoluto. Muitos especialistas defendem que a bola não entrou completamente. Para os alemães, um roubo histórico. Para os ingleses, um gol legítimo que coroou sua geração de ouro. Este episódio foi um dos primeiros que demonstraram a necessidade de uma tecnologia mais precisa no futebol. Uma ideia que só viria a se concretizar mais de 40 anos depois. O caso do apito dourado. Desta vez, saímos dos gramados e entramos no sombrio mundo dos bastidores do futebol português. Em 2004, uma investigação chamada Apito Dourado revelou um esquema de corrupção envolvendo dirigentes, árbitros e empresários. O objetivo? Manipular resultados para favorecer determinados clubes. Escutas telefônicas comprovaram que dirigentes do FC Porto e de outros clubes estavam em contato direto com árbitros, oferecendo vantagens em troca de decisões favoráveis. O escândalo abalou profundamente o futebol português. O presidente do Porto, Pinto da Costa, chegou a ser formalmente acusado, embora posteriormente tenha sido absolvido em algumas instâncias. O caso gerou um verdadeiro terremoto na relação entre clubes e a arbitragem em Portugal. Desde então, a vigilância sobre a lisura das competições foi reforçada. Mas as feridas desse episódio ainda reverberam nos estádios lusitanos. A cabeçada de Zidane. Final da Copa do Mundo de 2006, Berlim, Itália e França. Era o último jogo da carreira de Zinedine Zidane, um dos maiores craques da história. Tudo caminhava para um final épico. Zidane já havia feito um golaço de pênalti com cavadinha e conduzia a seleção francesa. Mas então, um momento de tensão mudou tudo. Aos 110 minutos, após um bate-boca com Marco Materazzi, Zidane virou-se e deu uma cabeçada violenta no peito do italiano.
O árbitro argentino, Horácio Elizondo, avisado pelo quarto árbitro, mostrou o cartão vermelho. Zidane caminhou lentamente em direção ao túnel sem olhar para os lados. O mundo assistia, incrédulo. O craque que poderia encerrar sua carreira com um título mundial se despedia expulso. O que Materazzi disse para provocar tal reação? Anos depois, o próprio italiano admitiu que insultou a irmã de Zidane. Mas o debate ético permaneceu. Quem foi mais culpado? O provocador ou quem não soube se controlar? O episódio virou manchete mundial e até hoje é um dos momentos mais dramáticos da história das finais de Copa do Mundo. Calciopoli. Ainda em 2006, enquanto o mundo se concentrava na Copa, na Itália explodia um dos maiores escândalos da história do futebol, o Calciopoli. Interceptações telefônicas revelaram que dirigentes de clubes como Juventus, Milan, Fiorentina e Lazio estavam influenciando a escolha de árbitros para manipular resultados no campeonato italiano. As consequências foram devastadoras. A Juventus foi rebaixada para a Série B e perdeu seus títulos de 2005 e 2006. Dirigentes como Luciano Moggi foram banidos do futebol. O escândalo abalou profundamente a credibilidade da Série A. Embora o futebol italiano tenha se reerguido nos anos seguintes, o Calciopoli deixou cicatrizes profundas e uma lição amarga sobre o poder e a ganância nos bastidores do esporte. O gol de Lampard não validado. Copa do Mundo de 2010, África do Sul. O palco de mais uma polêmica histórica. Nas oitavas de final, Inglaterra e Alemanha se enfrentavam em um clássico europeu. A Alemanha vencia por 2-1, quando Frank Lampard acertou um chute sensacional. A bola bateu no travessão, caiu claramente dentro do gol e saiu. Mas inacreditavelmente, o árbitro uruguaio Jorge Larionda não validou o gol. As imagens de TV mostraram com clareza, a bola entrou pelo menos 1 metro. Mas era tarde demais. A Alemanha aproveitou o erro e ampliou a vantagem. A revolta foi tamanha que, meses depois, a FIFA acelerou os testes de tecnologia da linha de gol, que seria implementada nas competições internacionais a partir de 2012. Esse foi um exemplo clássico de como um erro de arbitragem pode mudar o rumo de uma partida e até mesmo de um torneio inteiro. Máfia do apito. Em 2005, o futebol brasileiro foi sacudido por um dos maiores escândalos de sua história. O nome que você talvez não esqueça: Edilson Pereira de Carvalho, árbitro da FIFA, presentes em jogos importantes do Brasileirão, mas também envolvido em um esquema de manipulação de resultados. A máfia do apito operava assim: Edilson recebia propinas de apostadores para garantir que determinados resultados acontecessem em campo. Cartões, pênaltis, faltas, tudo era calculado. E o mais chocante, isso ocorreu em pelo menos 11 partidas do Campeonato Brasileiro de 2005. O escândalo foi revelado por uma reportagem da revista Veja e causou um terremoto no futebol nacional. Esses jogos foram anulados e remarcados pela CBF. Edilson foi banido do futebol, mas o estrago já estava feito. A máfia do apito não apenas manchou o Brasileirão de 2005, como revelou quanto o futebol brasileiro podia ser vulnerável a interesses obscuros. Até hoje, torcedores de clubes como Internacional, Corinthians e São Paulo discutem os impactos desse escândalo, porque no futebol brasileiro nem sempre o que acontece dentro de campo é o que define o resultado. Como vimos hoje, o futebol é uma mistura explosiva de paixão, drama e, claro, polêmica. Lances como a mão de Deus ou o gol não validado de Lampard nos mostram que, por mais que a tecnologia avance, o fator humano ainda tem o seu peso dentro das 4 linhas. Escândalos como o Calciopoli e o apito dourado nos lembram que, nos bastidores, o jogo nem sempre é tão limpo quanto gostaríamos. Mas talvez seja justamente essa imprevisibilidade que torna o futebol tão irresistível. Porque no fundo, todos nós amamos debater aquele lance duvidoso, aquela expulsão polêmica e aquele pênalti discutível. Mas agora eu quero saber de você. Qual dessas polêmicas mais te marcou? Tem alguma outra que ficou de fora e que você gostaria de ver em um próximo vídeo? Deixa seu comentário aqui embaixo. E claro, se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Até a próxima!